O presidente eleito Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, se encontraram nesta sexta-feira no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Participaram de um almoço e depois fizeram um pronunciamento à imprensa. O brasileiro começou dizendo que os dois países, mais do que parceiros, são irmãos no futuro, entre aspas, na economia, na tecnologia e em tudo aquilo que pode trazer benefícios para ambos. O israelense agradeceu pela gentilíssima recepção e destacou que o momento era histórico, já que foi a primeira visita de um primeiro-ministro de Israel ao Brasil. Aspas dele: Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. Muito bem, e também, como eu disse agora há pouco, combinaram um futuro encontro. Aí sim, Bolsonaro retribuirá a visita até março. Vera Magalhães, muito bem, Benjamin Netanyahu chegou. Pois é, Silvio, um encontro cercado aí de pompa dos dois lados, muita expectativa e muita rasgação de seda dos dois lados. É natural que seja assim. Netanyahu ele comunga das mesmas ideias políticas, né, do Bolsonaro. Ambos estão à direita no espectro político. Israel foi um país que Bolsonaro visitou antes da campanha e a todo momento na campanha se referia ao Estado de Israel como um exemplo para o Brasil em várias áreas ali, da irrigação à área militar, passando por outras, e essa aproximação ela vai acontecer, ela está em total consonância com o pensamento do novo Itamaraty comandado por Ernesto Araújo, e ela não difere muito, não diverge, Silvio, da tradição diplomática brasileira. Não é que o Brasil tenha uma relação de hostilidade com o Estado de Israel, ou com os judeus, ou com as políticas de Israel. Não existe isso. Nossa política do Itamaraty é tradicionalmente pró-paz no Oriente Médio e pró-negociação entre Israel e Palestina. Houve alguns momentos ali de estranhamento, notadamente no governo da Dilma Rousseff, mas aí toda e qualquer bizarrice ocorreu neste governo, quando ela negou receber as credenciais de um embaixador de Israel. Ela se negou por ele ter sido um chefe de colônias ali na Cisjordânia. Então, isso foi um momento realmente lamentável. Na época, eu lembro que eu escrevi colunas condenando isso, mas a tradição diplomática brasileira é de proximidade, sim, com Israel. A despeito de nunca ter vindo um primeiro-ministro israelense ao Brasil, mesmo na ONU, em outros organismos, o Brasil se manifesta sempre pela paz e pela conciliação entre os dois estados. É bom que assim permaneça, que essa política de aproximação com Israel, que eu acho que sim, pode trazer vantagens econômicas para o Brasil no campo da ciência e tecnologia e em outros, não se converta numa política anti-palestina. Porque eu acho que o Estado da Palestina não pode ser confundido com terroristas que eventualmente estejam na região da Palestina, na região da Cisjordânia, etc. O Brasil tem de tomar cuidado para não ter um alinhamento claro e muito definido nessa questão. Essa aproximação com Israel passa ainda por uma questão religiosa, que essa eu acho que vai demorar mais tempo para a gente entender de onde ela vem, para onde ela vai. O Bolsonaro está nesse momento, por exemplo, seu filho está transmitindo num encontro no centro israelita no Rio de Janeiro, uma sinagoga com o Netanyahu, está lá com uma kippá. O Eduardo Bolsonaro o tempo inteiro presente nessa agenda. Tem um componente aí de proximidade entre a comunidade judaica, que foi muito importante na campanha do Bolsonaro, e os evangélicos que também são uma vertente de apoio político importante do Bolsonaro. Muito bem, Andreasa, passo a bola para você, lembrando que você citou o Ernesto Araújo, mas também outros ministros importantes no futuro governo participaram do encontro, por exemplo, o Paulo Guedes. Silvio, é evidente que tem um aspecto simbólico imenso nesse encontro. É a primeira vez que um premier de Israel, desde a existência do Estado de Israel, 1948, é a primeira vez, portanto, 60 anos depois, que um premier de Israel visita o Brasil. Tem, portanto, dada aí uma importância ao Brasil. O Brasil passa a ter grande importância para Israel, mais do que tinha até então. Ok.
Mas há também um componente político, no melhor sentido, quero dizer, de oportunismo político da parte do Benjamin Netanyahu. A vinda ao Brasil representa para ele uma espécie de respiro num período de crise que vive em casa. A vinda ao Brasil já estava agendada e não foi cancelada, ao contrário do que se especulou, porque também tem esse componente. Há uma crise grave, antecipação de eleição, problemas na sua base de sustentação, algumas denúncias de corrupção contra ele. Vir para o Brasil, isso é muito comum na política. Vir para o Brasil gera uma agenda de quebra. O sujeito sai do país em busca de algum respiro. Esse componente precisa ser levado em consideração nesse debate. Para além disso, da parte do Brasil, e essa tecla pode parecer óbvia, mas é importante, o Netanyahu não viria ao Brasil, e aí, em função da crise, se não tivesse um aceno concreto brasileiro, para além dessas cooperações que são sempre anunciadas nesse tipo de encontro, um aceno concreto em função daquilo que foi promessa de campanha do Bolsonaro. Ao longo de toda a disputa eleitoral, ele falou da transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Eu insisto, o Netanyahu não estaria no Brasil hoje se não houvesse um compromisso do Brasil em, de fato, efetivar essa mudança, e isso sem dúvida é muito importante, com impactos vários para a política externa brasileira. Joel, as suas considerações. É engraçado que o Brasil, em 4 anos aí, talvez um pouquinho mais, foi de anão diplomático, né? Lembra naquela pequena crise que teve com a Dilma Rousseff, quando ela chamou o embaixador em Tel Aviv, por causa de atos lá de Israel nos conflitos ali com os palestinos. Foi de anão diplomático. Agora, Netanyahu, chegando aqui ao Brasil, nos chamou de superpotência. Olha, o Brasil tem um grande potencial aí. Agora, chamar de superpotência, eu desconfio um pouco de elogios muito efusivos que chegam assim. Não podemos nos esquecer que o Netanyahu está com uma situação interna, doméstica, dificílima. São 3 acusações de corrupção, é ter recebido subornos, é ter recebido presentes indevidos, é ter ajudado uma legislação de empresas de telecomunicações e ter recebido tratamento, apoio e elogios dela na mídia, enfim. Tem 1 milhão aí de acusações, não tão diferentes de coisas que a gente vê sobre figuras brasileiras aqui. E para ele esse é um momento de tentar desviar um pouco o olhar daquilo, né? E olha que sorte, agora ele tem um governo no Brasil que é totalmente alinhado às pautas dele e à ideologia que ele representa. A Vera sublinhou um ponto interessante aqui para a gente discutir, que é a questão da religião e que papel isso tem. Muitas vezes, de uma forma muito injusta e incorreta, as pessoas associam o bolsonarismo aí a nazismo, alguma coisa assim. E não tem nada disso, pelo contrário, no que diz respeito ao judaísmo, aos judeus e a Israel de maneira geral, o governo é bastante favorável. Agora, infelizmente, o governo acaba indo por um motivo ideológico, por essa razão ideológica, indo para um extremo oposto ao que vigorava antes nos governos PT. Agora é alinhamento total com Israel e a defesa, digamos, da causa dos, entre aspas, judeus no Oriente Médio contra o mundo árabe e internamente até com alguma coisa que se viu aí nas manifestações, algum sentimento até anti-muçulmano, refletindo aí o que polemistas europeus e americanos de extrema direita refletindo um pouco o discurso deles. Então, quer dizer, nem tão ao mar, nem tão à terra, né? Por que a gente não é incapaz de procurar, de perseguir alguma política um pouco mais neutra, um pouco mais acima dessas disputas ideológicas e religiosas que a gente sabe não tem mocinho e vilão, preto e branco, maniqueísta dessa forma na história. São forças em conflito e a gente tem que procurar a conciliação, coisa na qual o Brasil sempre foi mestre. Eu espero que não abra mão disso. André, você quer fazer um complemento, é isso? Na verdade, eu queria fazer uma correção envergonhada, né? O Estado de Israel foi criado em 1948, nós estamos em 2018, eu falei em 60 anos, são obviamente 70. 70 anos é a primeira visita de um premier de Israel ao Brasil. Eu peço desculpa, evidentemente a matemática não é o forte do amigo aqui. Não, e para lembrar, a Assembleia Geral da ONU que criou o Estado de Israel foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, numa demonstração de que a nossa tradição diplomática é toda ela de neutralidade pela paz. Nisso que o Joel falou, de alinhamentos automáticos, não custa lembrar que o Brasil tem uma grande comunidade judaica, forte, bem estruturada, presente aí na economia, bem representada, e tem também fortes comunidades árabes, né? Síria, libanesa,
Palestina, então não interessa ao país fomentar uma espécie de conflito étnico-religioso que tenha ecos aqui dentro. Isso não nos diz respeito, não é uma briga que nos diga respeito. A gente deve ter com os países alinhamento econômico, comercial, diplomático e evitar se alinhar numa guerra que não é nossa. E pelo contrário, né, Vera? Olha que curioso. Aqui no Brasil, as comunidades árabes e judaicas se dão bem, né? Então aqui o Brasil sempre aponta para um caminho possível de conciliação e cooperação. Aliás, hoje faleceu o escritor israelense, né? Amos Oz, é isso? É isso. Eu nunca sei pronunciar direito, que era um árduo defensor da paz entre israelenses e palestinos. E seguramente saberemos mais também dessa agenda, dessa visita do premier, porque ele tem no domingo uma coletiva de imprensa com jornalistas e depois uma extensa agenda ainda no Brasil. Ele vai se reunir com o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, e com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo. Mas